preletor dessa tarde é mestre em Direito Constitucional e atualmente Procurador da República. Exerceu a função de promotor de Justiça da Infância e Adolescência no Distrito Federal de 1992 a 1995, sendo autor de diversas ações de combate e prevenção à violência e criminalidade infanto-juvenil. Autor de diversos livros sobre coordenador do programa Proteger. Para proferir a palestra sobre respeito às leis e cidadania, receba com muita alegria e honra o Dr. Guilherme Zanina Shelby, Procurador da República. Estão me ouvindo? Ok. Boa tarde a todos. Finalmente, né? Que bom estar aqui. Uma palestra do Sérgio Afushi, vocês sabem, talvez o Estado, mas o Sérgio é motivo de inspiração para todos nós do Brasil, Ministério Público Federal, Ministério Público estaduais, porque o projeto, o PROCEP, ele revoluciona, embora, na verdade, esteja nos lembrando da função primária dos pais, corrigir os filhos. E nós perdemos isso por vários motivos, né? Por várias razões, os pais perderam essa habilidade. Estão transferindo para a escola isso. Muito bem, Sérgio, uma honra estar aqui. O Sérgio é amigo e alguém que a gente apoia. Eu estive no interior do Rio Grande do Sul, já falei com o pessoal lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E nós então tivemos já... Queremos propagar essa ideia pelo Brasil. Eu acho que o Sérgio fala tão bem para promotores, dá aula para promotor, para juiz, mas só aquela matéria do Fantástico de estudo. O projeto transforma escolas destruídas e previne que as escolas se destruam. Eu quero complementar a fala do Dr. Sérgio, trazendo para vocês uma outra ideia. Vamos assistir esse vídeo e em seguida eu converso com vocês. Vamos lá. Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Shelby, sou Procurador Regional da República em Brasília e gostaria de me dirigir às famílias, professores, homens e mulheres de bem que respeitam as leis e defendem a infância. Estamos vivendo um ataque à infância e à inocência das crianças. Partidos políticos, movimentos sociais que alegam defender diversidade, direitos humanos, cidadania, na verdade, usam essas cláusulas gerais como pretexto para manipular o entendimento da sexualidade natural das crianças e adolescentes. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Os que pretendem manipular abusivamente a sexualidade de crianças e adolescentes utilizam algumas palavras-chave, por exemplo, gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero. O princípio central na mente desses ativistas sexuais é que a criança tem direito ao prazer sexual e que a criança deve ter autonomia de vontade sexual. O direito ao prazer sexual significa, segundo esses ativistas, que a criança tem direito a se masturbar, conhecer seu próprio corpo e ninguém, inclusive a família, pode se opor a isso. Quanto à autonomia de vontade sexual, segundo esses ativistas, é necessário que as crianças possam exercer livremente suas decisões quanto a manter atos libidinosos, quanto a conhecer os atos libidinosos adultos, por exemplo, acessar sites para ver como se faz o sexo entre adultos, entre homens, mulheres, tudo ilegal, tudo abusivo. Estão manipulando o entendimento das crianças por meio da exposição indevida de cenas, mensagens, textos impróprios ou até pornográficos a crianças e adolescentes.
Os ativistas sexuais da ideologia de gênero usam cláusulas gerais como cidadania, direitos humanos, bullying ou o combate à discriminação. São apenas pretextos para que, na verdade, pratiquem ilegalidades. O objetivo é gerar nas pessoas a ideia de que estão fazendo bem, combatendo discriminação, ministrando aulas sobre direitos humanos. Mas quando vamos ver o que de fato estão fazendo, verificamos que estão praticando ilegalidades. O Código Penal e as leis brasileiras proíbem apresentar a crianças e adolescentes imagens pornográficas, obscenas ou que violem a sua dignidade humana especial. É sobre isso que quero apresentar agora alguns exemplos reais de como a ideologia de gênero funciona na prática nas escolas brasileiras. A ideologia de gênero propõe admitir que crianças pratiquem brincadeiras sexuais, desde que consensuais. O que significa isso? Significa que crianças, deixadas à própria sorte, se tocam intimamente, se praticam atos libidinosos, beijos, sexo oral. Essas crianças têm autonomia de decidir sobre isso. Por exemplo, no ensino infantil, crianças de 5, de 6 aninhos são deixadas à própria sorte em sala de aula. Se houver toques íntimos entre elas, o professor não deve intervir. Essa é a orientação central da ideologia de gênero. Deixe as crianças decidir livremente sobre sua sexualidade. A insanidade desses ativistas sexuais não tem limites. Propõe abertamente ensinar crianças em sala de aula a se masturbar. Em Fernandópolis, o juiz de direito Evandro Pelarim determinou a apreensão de material didático que estava sendo distribuído a crianças de 8 anos de idade, em que havia orientação sobre como se masturbar e, o mais grave, para não contar para os pais. O descontrole na educação é absoluto. Vamos ver agora um filme passado em sala de aula para crianças de 11 anos de idade, numa aula de geografia. Aconteceu numa escola de ensino fundamental de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Oi. Para crianças de 11 anos de idade, cena pornográfica em sala de aula. Aula de geografia. O que acabamos de assistir é a prática de um crime grave em sala de aula. Apresentar cenas pornográficas a crianças constitui crime e está previsto no artigo 218, letra A do Código Penal. Além disso, o professor praticou o crime do artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê pena de até 2 anos de prisão. A família está sendo enganada. Os pais e mães deixam seus filhos na escola imaginando que eles vão ter aula de ciência, matemática, português, inglês. Por falar nisso, no que diz respeito a conteúdo, a educação brasileira vai muito mal. Mas não é nada disso. Os pais não estão sabendo que os seus filhos estão tendo aula sobre masturbação. Os pais não estão sabendo que os professores são orientados a deixarem crianças se tocarem intimamente. Os pais não estão sabendo que a orientação para os professores é: caso os alunos mantenham intimidade, não contem para os pais. Precisamos restaurar a cidadania nas escolas, especialmente o respeito às crianças, adolescentes e às famílias. Vamos ver agora mais um exemplo colhido em escola de ensino fundamental do Brasil, em que o professor ministrou conhecimento abusivo, pornográfico aos seus alunos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo.
Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas pra lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já fica... A internet está muito lenta. Tá bom, suspende então. O que nós vamos assistir aí? Perdeu-se o controle no Brasil. As salas de aula se tornaram lugar de pornografia, lugar de cenas que vocês não imaginam o que estão fazendo com os nossos filhos e netos. A família está sendo enganada. Políticas públicas de Brasília enviam para a cidade de vocês material didático ilegal, abusivo. Professores se acham na autoridade de apresentar cenas pornográficas, obscenas, eróticas ou impróprias para as crianças e adolescentes. Não é novidade que o Brasil é uma das piores educações do mundo. O Brasil ocupa, no cenário dos países desenvolvidos, por exemplo, na América do Sul, Chile é melhor que a gente, Paraguai é melhor que a gente, Trinidad e Tobago é melhor que a gente. Eu não sei se vocês estão entendendo, a crise que o Brasil está envolvida não é a Lava Jato. A nossa crise não é o Metrolão. A nossa crise é uma geração mal educada, e não apenas na questão da disciplina, mal preparada. E por que sala de aula é um lugar que não gera pessoas com conhecimento? Porque está se dedicando à pornografia. E o pretexto é sempre nobre. É combater a discriminação, estamos de acordo. É combater preconceito contra as minorias sexuais, estamos de acordo. Todos merecem respeito, gays, lésbicas, travestis, todos merecem respeito. E temos que lutar sim contra a discriminação. Mas o que eles estão fazendo é uma deturpação. Eles dizem que vão dar aula sobre dignidade da criança e mostram para a criança que ela pode se masturbar. Eles dizem que vão dar aula de educação sexual e, na verdade, erotizam as crianças. Esse exemplo de contagem, não vamos poder assistir, pode suspender. Pode voltar para o site. Tira disso aí, põe aqui no home. O que eles estão fazendo é ilegalidades em sala de aula. É como se o Código Civil, o Código Penal não tivesse vigência. É a pergunta, temos professores aqui? Quem é da área de educação? Não é culpa dos professores. Não é culpa dos professores. Na verdade, o professor não teve formação acadêmica sobre as leis básicas que regem a educação. Nas faculdades não estudaram nada sobre o estatuto, nada sobre o Código Civil. E as políticas públicas violando a lei, veja, elas vêm de Brasília, ou em algumas secretarias municipais. Talvez o problema seja a Secretaria de Educação da sua cidade. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, me respondam, a Constituição e as leis devem ser respeitadas em sala de aula? Sim. Reflitam. A Constituição e as leis devem ser respeitadas em sala de aula? Sim. Quem acha que deve? Levante a mão. Sala de aula é Brasil? Então a Constituição deve ser respeitada. Sala de aula é território brasileiro? Então o Código Penal e o Código Civil tem que ser respeitado. Está claro? Não há dúvida sobre isso. Então é necessário, e aí eu venho dizer para vocês, restaurar cidadania na sala de aula da sua cidade. Isso é trabalho de vereador. Isso é trabalho do prefeito. Não precisa de lei. Por que não? Porque já tem um Código Penal, já tem um Código Civil, porque já tem a Constituição. Precisa de lei municipal? Lei municipal que obriga o respeito ao Código Civil. Precisa? Sim ou não? Precisa de uma lei municipal para dizer que o Código Penal tem vigência na sua cidade, nas escolas da sua cidade? Precisa? Não! O Código Penal é uma lei federal. Podíamos fazer uma lei nacional. Não precisa de lei municipal. Aliás, nenhuma lei municipal pode revogar uma lei federal.
Concordam, gente? Sim. Então é necessário que as pessoas da sua cidade, professores, diretores de escola, pais e mães, a sociedade civil, conselheiros tutelares, pessoal do CREAS, pessoal da Polícia Militar, é preciso que eles conheçam as leis que já estão em vigor no Brasil. É por isso que eu trago para vocês, eu estou fazendo uma complementação ao trabalho à exposição do Arfuche. Eu trago para vocês o material, está disponível ali fora. Se na sua cidade, quem aqui tem preocupação sobre o tema erotização de crianças na sua cidade? Esse é o livro, Família, Educa, Escola Ensina. É um livro para professor e é um livro para a família e para a sociedade civil. Os limites na educação sexual de crianças e adolescentes na escola e pelos pais também. Os pais também estão sujeitos a limites. Esse livro tem algumas cenas pornográficas. Nada que seu filho não esteja vendo em materiais didáticos na escola dele. É triste dizer isso. Nós damos palestra com esse material aqui. O curso, esse livro, gente, é um material didático de um curso. Eu estarei ministrando esse curso em Joinville, sábado, Santa Catarina. É difícil dizer, mas alguns adultos ficam constrangidos com as cenas pornográficas que os filhos e netos estão assistindo em sala de aula. Quem aqui já esteve com o filho em sala de aula? Pai não pode acompanhar os filhos em sala de aula. A lei proíbe. É um lugar que os pais não podem estar. O seu filho está sozinho em sala de aula. Os filhos da sua cidade estão sozinhos. Se não conhecemos as leis, como respeitamos as leis? Então, esse é quem tem preocupação de levar para a sua cidade a cidadania no que diz respeito à sexualidade, a pornografia, limites na educação sexual de crianças. Família educa, escola ensina. É lei, pessoal. É lei. Lei é conselho. O Código Penal aconselha, olha, homens, se você puder, não estupre as mulheres. É assim, gente? Não. O Código Penal é conselho? Não. Mulheres. O Código Penal aconselha os homens, se vocês conseguirem, homens, não estuprarem a mulher, vai ajudar a gente. É assim o Código Penal? Não. Não! O Código Penal é assim. Se você agredir sexualmente a mulher, 6 a 10 anos de prisão. É assim que o Código Penal falou? Ou vocês acham que é assim? Como você acha que se o Código Penal falasse, seria, olha, ou seria 6 a 10 anos de prisão? O Código Penal é ordem. Eu falo para as mulheres, para provocar as mulheres mesmo. Que história é essa de homem entrar no seu banheiro, irmã? Cadê as mulheres do Brasil? Agora o homem se veste de mulher e entra no seu banheiro? Nada contra as várias possibilidades. Eu quero saber você. A sua filha na escola de 12, 14 anos vai ter a companhia de homens. Eu já vi vários casos criminais de homens que se travestem para estuprar mulheres. E a mulher aceita agora, está tudo bem, homem no seu banheiro, está bem? Eu não ouvi uma feminista se levantar contra essa loucura. Eu estava dando uma palestra para juízes na Paraíba e achei fantástico. Achei fantástico. Era esse público ou talvez maior. Juízes, promotores, advogados, psicólogos. Tinha um grupo de 20, não é vocês, mas estava aqui. 20 ativistas que não me deixaram falar. Me agrediam verbalmente, não me xingaram, claro, mas levantavam. E olha que eu só falava da Constituição e das leis. Eu não falava de outra coisa. Os artigos que o Dr. Arfuche falou, Código Civil, artigo 1134, a Constituição, no artigo 226, diz: a família, base da sociedade, terá proteção especial do Estado. Olha que coisa, está na Constituição. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
Enquanto eu falava isso, eles se indignavam. Não, mas a escola é incrível. Os ativistas eram 10, 12. Pararam a palestra para 500. Depois da quinta interrupção, eu me virei para os 480 calados. Vocês querem saber de uma coisa? Dizia eu lá na Paraíba, não é aqui não, hein? Você que está dormindo e acabou de acordar. Eu me preocupo. Eu estou me referindo ao que já aconteceu, ok? Aí, eu virei para os que estavam calados e os ativistas gritando. Eu virei e falei assim, esses loucos, aí eles ficaram mais loucos, não me incomodam. Sabe o que me incomoda? É vocês calados. É os bons que se calam. Bando de marica! Eu sou meio assim, né? E eles continuaram marica. Calados estavam, calados ficaram. Porque eu queria alguma reação. Não reagiram. Eu ainda não bati ninguém em palestra, mas já cheguei perto. Ah, demorou 5 minutos. Paraibano levantou. Quando eles a próxima intervenção deles, 2 ou 3 se levantou lá no fundo. Cala a boca! Ele veio dar palestra aqui! E eu, ó, não fui eu, hein? É ele. Eu ficaria muito feliz se os bons começassem a abrir sua boca com coragem, com argumentos. Não é com eu acho, não. O Código Penal não permite. Não é com eu não concordo. O Código Civil proíbe. Ou autoriza. As leis estão ao nosso favor. Vocês entendem isso? O que essas minorias estão fazendo com os nossos filhos, netos e com as crianças da nossa cidade é crime. Mas não aparece um para representar a autoridade policial. Um diretor de escola abriu sua boca em São Paulo e mencionou meu nome. Processei. Condenei. 10 mil reais dando moral. Existem juízes, promotores, delegados, prontos para ouvir as pessoas de bem. Agora precisa ter um pouco de coragem. Eu não vou nem perguntar quem tem coragem aqui, porque obviamente todos, mas na hipótese, qual o problema? Precisamos levantar dentro de nós. Não é o grito, pessoal. Eu grito assim porque é a vida, mas o melhor é sem grito. É sem discussão, é sem ação assim, nada disso. A ação de dano moral, representar a autoridade policial. Vocês não viram o caso de Contagem, mas o dever de casa para crianças de 10 anos continha o que é boquete, o que é sexo grupal, como 2 homens fazem sexo. As crianças pesquisaram no Google e tiveram acesso a toda a pornografia que vocês imaginaram. A solução para esse caso não é nenhum grito na escola. Não tem nem que falar com o professor. Posso dar a solução para vocês? Número 1, coleta de provas. Você já tem material didático, sim ou não? Não tinha ali no caso, não tinha? Prova, material didático com conteúdo pornográfico. Prova. 2, grava o seu filho falando livremente. Prova. Vá à escola. Professor, eu tive conhecimento de um dever didático, o senhor poderia me falar? Como gravação. Grava a conversa com o professor. Ah, é mesmo? E qual foi a pedagogia para os meninos estudarem sexo grupal? Fala mais perto aqui. Grava a conversa com o professor. Ele vai dizer a pedagogia para colocar meninos de 10 anos a pesquisar sexo grupal. Prova. A lei autoriza qualquer pessoa, quando mantém conversa com terceiro, a lei me diz, o STJ e o Supremo agora diz que o Joesley tem direito de gravar o Temer. Atualizei meu livro, vou atualizar com o Joesley. Se você mantém a conversa com alguém, você pode gravar sem avisar para a pessoa, não é aético, coisa nenhuma. Você está fazendo prova.
já tem material didático, já tem a prova do seu filho ou dos coleguinhas, dizendo como foi a aula, a pesquisa que fizeram sobre conteúdo pornográfico. Agora você tem um professor ou orientador pedagógico, você gravou ele dizendo a pedagogia envolvida. Agora você vai a um advogado. Tem advogado aqui? Advogado. Com essas provas, o advogado sabe muito bem o que fazer. Advogado vai orar na escola? Não, eu ainda não vi advogado orar. Só na missa. Em culto. Ali. Advogado é contratado para dar conselhos para quem praticou estupro? Não. Ele é contratado para quê? Para representar, para defender direito. E o advogado sabe muito bem o que fazer. E com essas provas coletadas, vai entrar com ação de danos morais contra aquela professora, vai entrar com a representação por improbidade administrativa. O professor vai ser demitido. Estão com pena do professor, né? Então, eu estou me sentindo assim, vocês estão, doutor Shelby? Ah, é? O que nós fazemos com quem viola leis da mais alta relevância, como as que protegem crianças? Vão pedir para ele não estuprar mais as crianças? É isso, gente? Eu estou sendo exagerado? Tô? Então nós precisamos judicializar isso com provas. Não tem conversa. Agora precisamos treinar o nosso pessoal. Precisamos treinar as pessoas. Falar menos. Bater boca menos. Fazer a prova. Violação de direito tem que ser levada à justiça, como a família também será. Então, um desafio na cidadania brasileira. Levar as pessoas humildes. E não pense que são humildes, não. Tem pessoas com formação avançada que procuram o meu auxílio para conselhos básicos sobre lei. Volto à ideia do professor. O professor também precisa de proteção. Estão usando os professores para propósitos ilegais. E aí eu quero dizer para vocês, se nós não capacitarmos a rede pública, particular, a rede de proteção na sua cidade, eu já falei que qual é essa rede. Quem cuida de criança na sua cidade? Escolas, conselho tutelar. Quando eu falei escolas, eu falei ensino infantil, fundamental e médio, que é o ensino básico. Conselho tutelar, CREAS, abrigos. Polícia militar cuida de criança ou não? Cuida! Mas o maior agente social da cidade é o policial militar. Ele está na rua. É ou não é, gente? É o primeiro. Inclua a polícia militar em todas as capacitações sobre infância. Essa é a rede de proteção formal, oficial. Mas tem gente que não é do governo que cuida de criança. Quem, gente? Igrejas. Tem um monte de irmã crecheira que não está oficializada. É aquela senhora que cuida de 5, 10 crianças na sua casa na periferia. Ela cuida de um monte de crianças a troca de R$5 por dia. Essa mulher interessa ou não? Sim. Eu incluo essa mulher também. A gente inclui essa rede. E nós vamos levar a luz. E qual a luz que eu proponho vocês levarem para começar a conversa? Cidadania. E o que é cidadania? Quero dizer para vocês que há um conceito ideológico de cidadania. É o que eu disser que é cidadania. Mas há um conceito constitucional. O artigo 1º da Constituição fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é cidadania. Mas observam qual o termo que a Constituição usa? Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? É um Estado em que a maioria rege democrático. O democrático está dizendo, o povo exerce o poder, no artigo 1º está constando isso, ele exerce o poder por meio de seus representantes ou diretamente, a Constituição diz isso. Mas é o povo, e a manifestação é por maioria. Há o princípio majoritário, essa é a democracia. Mas
Estado democrático de direito, agora eu vou falar do de direito. O de direito significa de acordo com a lei. Não é o que eu acho de cidadania. É o que as leis dizem que são. Então, se eu não conheço o Código Penal, o Código Civil, o Estatuto da Criança, no tema infância, se eu não conheço as leis que regem infância, família e educação, eu não conheço cidadania. Porque eu vou dizer o que eu achar que é cidadania. Então perceba a importância de se conhecer as leis que regem infância, família e educação. E é esse o princípio que deve nos nortear. É suficiente conhecer as leis? Não. Mas é necessário. A filosofia fala alto aqui. Há coisas que são necessárias, mas não são suficientes. As leis são necessárias, mas não bastam. É preciso mais do que as leis, mas elas são necessárias. Sem lei não dá, pessoal. Não dá para esperar de cada um uma ideia do que é justiça social, do que é cidadania, do que é distribuição de renda. Imagina. Você acha que alguém que defende criança na periferia pode, por exemplo, eu quero seu relógio. Com licença. Posso pegar? Não, pode não. Suponha você está na rua, aí alguém que tem uma creche, um abrigo, diz, eu quero seu carro. Pode levar? No mínimo você vai perguntar, por que você quer meu carro? Não, é que eu defendo crianças. E no meu conceito de cidadania, eu posso pegar o seu patrimônio e usar para a nobre função que eu acho que é cuidar de crianças. Poderia, gente? Violação do Código Civil, direito de propriedade, da Constituição. Não. Não é o que eu acho que é cidadania. É o que as leis dizem que são. Democracia de acordo com as leis. Princípio básico da nossa convivência. Nós estamos vivendo no Brasil uma revolução silenciosa. Estão rasgando as leis, estão rasgando os códigos, com base em princípios gerais. Cidadania, justiça social, combate à discriminação. Com base nesses princípios, ativistas e delinquentes sexuais estão rasgando o Código Civil nas escolas, quando vimos. Estão rasgando as leis em praça pública. Um ativista sexual em Niterói, o alvo deles é erotizar crianças e adolescentes. Por isso escolhem, por exemplo, no livrinho aqui eu mostro, um ativista sexual, 14 horas da tarde, Niterói, sábado, em frente ao Museu do Niemeyer. E essa moça, de 25 anos, foi depilar sua vagina em público. Na frente de crianças, adolescentes, na entrada do Museu de Niterói. Os pastores me ligaram, lideranças católicas me ligaram para dizer, Dr. Shelby, como fazem isso? Eu falei, qual o problema? Artigo 234. Parágrafo único, inciso terceiro. É um crime. Prisão em flagrante. Não, se vão soltar não interessa, mas vai preso. Pessoal, vai preso. Ela vai ter um inquérito contra ela. A próxima vez que ela quiser fazer, ela vai ter que pagar novo advogado. Eles vão começar a pensar duas vezes. Há um crime aí. Fazer representação teatral de cunho obsceno em público é crime. Mas como é que eu vou exigir isso se eu não conheço o Código Penal? Quem está me entendendo aqui? Então nós não temos que conversar com essa ativista. Nós não temos que conversar com quem está... Você vai conversar com quem está violando a lei? Não, você chama autoridade pública. Só que até as autoridades públicas não estão conhecendo mais as leis. Sabe por quê? Porque ninguém clama por elas. As leis estão do nosso favor. As leis defendem os nossos valores. Mas a maioria se cala. E a minoria que fala alto. E o objetivo dessas pessoas... Alguém se pergunta aqui, por que tanta ênfase ao erotismo, à homossexualidade na mídia? Alguém aqui já se perguntou por quê? Ou não? Só eu. Levante a mão. Por que será que tanta ênfase ao erotismo? É uma formulação teórica de 70 anos de idade. O socialismo cultural é uma reação ao fracasso do socialismo revolucionário.
O socialismo revolucionário é aquele que se baseia nas armas, é a revolução comunista da Rússia, de Cuba, da China. Os operários pegaram armas, depuseram governos e assumiram o poder e instalaram o comunismo, ok, gente? Ocorreu isso no mundo. Mas esse perfil fracassou. Existe algum regime comunista hoje, gente? Não. Coreia do Norte. Só sobrou a Coreia do Norte. Quem está entendendo? Significa que como projeto, o comunismo, o socialismo revolucionário fracassou. Mas na década de 30, os socialistas, já perceberam. A Revolução Armada, ela consegue a mudança, mas não permanece. E os formuladores disso, filósofos poderosos alemães, sobretudo alemães, se debruçaram sobre um outro tipo de revolução comunista. Uma revolução comunista cultural. Mudança da mente, metanoia é o termo grego para isso. É preciso mudar a mente das pessoas para que o socialismo seja implantado realmente com raiz profunda. E que mudanças culturais são essas? O que precisamos fazer para destruir o sistema burguês? Houve um livro de Herbert Marcuse, Zero de Civilização. Esse socialista cultural, ele estudou Freud profundamente. E é nesse livro que Herbert Marcuse propõe: erotizemos as crianças, adolescentes e jovens. Erotizem os jovens. Que nós, através da erotização dos jovens, vamos destruir a família monogâmica patriarcal. É um projeto político. Quem está entendendo isso agora? Está lá naquele livro de Herbert Marcuse. Ele diz assim: liberem as crianças, adolescentes e jovens a todas as práticas sexuais. Sexo com animais, bestialismo. Sexo com cadáver, necrofilia. Pais mantenham relação íntima sexual com seus filhos menores, incesto. Ele diz no livro, esse tipo de prática deve ser liberada, além das outras. Ao liberar toda a prática sexual com crianças, adolescentes e jovens, diz o socialista cultural Herbert Marcuse, ao erotizar profundamente crianças, nós vamos abalar as bases sociais sobre as quais se fundaram as relações jurídico-privadas. E ele conclui: ao erotizar crianças e adolescentes, vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Fecho aspas. 1940, 1950, esse livro foi escrito. Faz sentido agora porque masturbar crianças em sala de aula ou não? Faz sentido porque dever de casa ensinando um menino de 10 anos o que é sexo grupal? Faz sentido a professora de Campo Grande dando dever de casa para os seus alunos de 12 anos? Vocês vão fazer uma redação e me entregar na segunda-feira. E o tema é minha experiência bissexual. Cada aluno aqui vai beijar 3 meninos e 3 meninas. E vai me fazer uma redação. Minha experiência bissexual. Faz sentido isso agora? Muitos que fazem isso, às vezes não conhecem essa literatura que eu mostrei para vocês. Muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Mas está no sistema operacional do socialismo. E aí eu não estou falando de socialistas. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando da doutrina. Que muitos socialistas não conhecem. Tem muitos socialistas nas minhas palestras que duvidam que isso esteja escrito. Eu tenho que mostrar nos rodapés dos livros, porque eu faço questão de dar a fonte. Quando eu venho, eu digo: olha, está aqui, página tal, Manifesto Comunista, depois está o livro, está aqui, depois está o livro, está aqui. Temos que ter fundamentos. Sem fundamentos, somos mais uma folha no vento. Quando a gente tem fundamentos, a gente ganha respeito. Eu vou dar um exemplo para vocês de respeito. Michelle Collins, a vereadora melhor votação em Recife, Pernambuco. Ela leu um dos meus livros específicos sobre educação sexual para criança. E é só lei, é lei de decisões de tribunais. Depois de 6 meses, ela me convida para uma palestra em Recife, na Câmara de Vereadores de Recife. E lá nesse dia ela me diz: Dr. Sheldon,
a partir do momento que eu passei a fazer sua argumentação com base em leis, em decisões de tribunais, eu me tornei mais respeitada nesta casa. Agora, quando os vereadores querem saber de alguma lei, me perguntam. Nós passamos a ser respeitados, vereadores, quando conhecemos as leis que regem educação, família ou a área que você estiver atuando. Quem aqui atua na área da educação ou da infância? Como coração. Ok. Então, para você especialmente, conheça a área da educação e da infância. Eu trago muitos materiais específicos para quem quer proteger família, infância e professor. Mas é necessário que haja uma rede na cidade. Não basta uma andorinha não faz verão. Precisamos formar um grupo de pessoas. O vereador é fundamental nisso, gente. Porque o vereador ele faz uma interface política e social, é ou não é, gente? Vocês estão na rua, não é? Comunidade, igreja, escola, e vocês têm acesso ao governo. Isso é fantástico. Precisamos de vocês, vereadores. Mas nem sempre vocês vão ser relevantes elaborando leis. Não. Se vocês forem eficientes em garantir que o Código Penal tenha vigência em sala de aula, vocês são tremendos. Entenderam? Porque não estão sendo respeitadas as leis básicas da cidadania em sala de aula. O professor é obrigado a dar aula de conteúdo que ele não concorda, mas está no material didático. Os pais não estão com os seus filhos. A família está sendo enganada. E as crianças, meu Deus, o que uma criança de 5, 6 anos vai fazer? Esse é o problema. O vereador tem um chamado universal, não é para fazer leis. Embora haja necessidade de muitas leis no seu município. Portanto, eu não estou dizendo, não é para fazer leis. Não, fazer leis, elaborar leis, projetos de lei, discutir, evoluir, é necessário. Em muitas áreas. Eu estou dizendo que há também uma atuação do vereador, especificamente no plano da cidadania, em fazer respeitar as leis que já estão vigentes. Eu pergunto aqui, quem aqui está em condições de dizer, eu conheço as leis que regem educação? Também ninguém é ser doido, né? Eu faço essa pergunta, eu dei uma capacitação em Belo Horizonte, uma rede privada, só escolas de elite em Belo Horizonte. E lá estavam os conselheiros, pessoas com doutorado em educação. Eu perguntei para aquele público, especialistas, pedagogos, pós-doutores em educação, qual o prazo prescricional para o dano moral praticado por professor em sala de aula? Alguém entendeu a pergunta? Qual o prazo prescricional para o dano moral praticado por professor contra aluno em sala de aula? Prescreve. Sabe o que é prescrição, né, gente? Sabe o que é prescrição, não? Prescrição é o seguinte: quando alguém lesa o direito, viola o direito. Vamos pensar que essa cadeira tem uma pessoa. Olha o sujeito aí. Quando eu pratico um dano, e aí espere qualquer coisa, dei um chute nele, xinguei. Quando essa pessoa sofre um dano material ou moral, físico, um ferimento, ou moral, pode ser um dano moral, ele não foi atingido física ou materialmente, mas sofreu uma dor. Isso é o dano moral. Quando ele sofre esse tipo de ilícito, concorda, gente? Uma violação do direito, ele tem um prazo, a vítima tem um prazo, o Código Civil diz qual é, para ele processar o agressor. Isso é prescrição, esse prazo varia. 3 anos, 5 anos, varia conforme as várias formas de violação. A lei civil diz que, no que pertine a dano moral, ou seja, xingamento, eu falei mal da pessoa para as outras pessoas, fiz uma violação, gritei com ela em público,
Gritar severamente em público com alguém configura dano moral. Ok, gente? Estão entendendo ou não? O prazo legal para dano moral na esfera civil é 3 anos. É básico para os professores saberem disso. Não sabem. Mas tem um agravante. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. O que é absolutamente incapaz, doutor Shelby? Eu não vou falar para vocês. A menos que vocês peçam, é claro. Agora que vocês pediram, de maneira muito... Menor de 16 anos, a lei chama de absolutamente incapaz. Menor de 16 anos, a lei chama de absolutamente incapaz. Doutor Shelby, o senhor está dizendo então que se a pessoa que sofreu um dano é o menor com idade de 10 anos, não corre a prescrição até os 16? Exatamente, não corre prescrição. E aos 16, começa a correr os 3 anos. Então, se eu praticar um dano contra uma criança de 10 anos, qual é o prazo que ele tem para me processar, o professor que agrediu? 19. 6. Mais 3. Não, 19 anos. 6 anos, ele tem 10 anos, ok? 16 mais 6. Até os 16 não corre o prazo. Quanto deu? 6 anos. 6. E qual é o prazo de prescrição de dano moral? 3. 3 mais 6? 9 anos. 19 anos de idade. 19 anos de idade. O professor não tem noção básica do risco da sua função. Você é professor, não é? Você está me entendendo? Então é necessário resgatar, primeiro, defender o professor. Primeira atitude, vereador, nós temos que treinar os nossos professores. Dar a eles o conhecimento básico para que eles próprios se protejam. 2, nós temos que levar o conhecimento da cidadania às famílias, não é aluno não. Família. Restaurar o poder de disciplina dos pais, dos avós, dos tios. Restaurar com orientações. Às vezes a pessoa humilde, você não vai chegar para uma pessoa humilde e vai dizer assim: olha, anote aí, vovó. Leia livro. Vovó que não sabe escrever. Você não vai fazer isso, pessoal. Concorda? Você não vai fazer isso com a pessoa. É até humilhação. Mas você está com a mãe que está abusando do filho, ok, gente? Eu olhei direitinho aqui, pessoal, olha só. Senhora. Prazer. Vamos pensar, né? É uma pessoa que não tem o conhecimento, não estudou. É um teatro, claro, né? Não pode bater no rosto do seu filho, do seu neto. Ela está batendo no rosto. Não pode bater no rosto. Na cabeça não pode nada. Chute também não, vovó. Chute não é palmada. Quem está me entendendo? Mas como é que eu vou corrigir meu neto? Meu nó está pronto a tanto. Não, a senhora pode corrigir. Mas a senhora não pode bater no rosto dele. Tapa na cara não. Olha aqui, vocês vão revolucionar a família da sua cidade. Tapa na cara não. Chute não. Nos órgãos genitais nada. Menina tem seio. Como é que você vai bater no seio de um adolescente? Não pode. Tem que entrar nesse detalhismo. A gente tem que orientar as pessoas na condição delas. Não importa o que eu sei de lei. Eu tenho que traduzir o que a lei fala de preservar a criança, dando poder a essa avó, mas garantindo que ela conheça e ela saiba aplicar na vida dela. Que ela entenda, né? Que ela entenda. E é isso. Isso nós podemos fazer. Ela vai questionar. Eu lembro de uma senhora que falou assim: eu sou desempregada e tenho 4 filhos. E eu falei para ela: mas você não vai deixar os seus meninos com o adolescente que já tem sexualidade cuidando deles enquanto você sai para procurar trabalho. O que o menino de 18 anos, o que o menino de 18 anos faz com a criança de 6? Me diz. Ou não? Aí ela perguntou assim, ela até assou o nariz da minha filha. É a realidade. Era um lugar muito difícil lá de Brasília. Ela assou o nariz. Aí ela, um pouquinho, doutor. Assou o nariz. Eu, tá bom, né? Queijou na mão dela. Foi essa aqui, ó.
Pessoal, tem limite, né? Você não vai deixar com o adolescente vizinho. Você vai arrumar outra pessoa. E vai dizer para ela, é você que vai isso. Entendeu, gente, ou não? Sim. Orientação prática para as pessoas. Vou bater palma para a nossa vereadora, né? O desempenho do papel dela foi emocionante. Performance de atriz, né? Realmente. Trazendo para a nossa realidade. Precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Eu quero abrir um parêntese muito grande aqui, porque muitos vereadores aqui, de primeira viagem, né? Sim. E eu me lembro, eu com 24 anos, promotor de justiça em Brasília. Bem jovem, né? 24 anos, promotor em Brasília. E eu me lembro que parei meu carro para pegar um terno que eu tinha comprado. E parei num lugar proibido, ó, poxa. Quando eu volto, estava lá o seu sargento da PM, fazendo a multa. Aí o senhor, não, eu só peguei, não, o seu carro está no lugar proibido. O que eu vou tirar agora aqui da minha carteira? Carteira. Segure aí. Tirei minha carteira de promotor. Seu sargento, eu sou promotor de justiça, foi desse jeito. O PM se virou para mim e falou assim, o senhor devia saber mais do que ninguém. Eita ferro! Guardei minha carteira e fui embora. Ele não me multou. Ele falou isso e não me multou. E eu, depois desse dia, eu estou com 52, faz as contas aí. Quem é bom de matemática? 24, 28 anos. Há 28 anos que eu não dou carteirada. Quem foi meu professor? Um sargento da PM. O sargento da PM foi meu professor. E por que eu não dou carteirada? Eu estou errado! Agora me diz uma coisa, por que você não tem que se identificar como vereador? Me dá um bom motivo. Essa dica é eleitoral para você. Guarda essa aí. Toda vez que você recorrer ao seu carro de vereador para ter algum benefício, fique tranquilo. Todo mundo vai saber que você não presta. Eu não presto. Por isso é carteirada. E por isso que eu estava pronto, me digo para você, pronto para aprender com o sargento da PM. Esteja pronto para aprender com os sargentos da PM, vereador. Não dê carteirada. Quem tem tira para eu ver a sua carteira de identidade que não é de autoridade máxima do município. Tira aí a sua por ver. Ó, de procurador, ninguém consegue ler. Você tem que ter uma lupa para ler, mas tudo bem. A minha está aqui, eu lembrei que por causa do avião. Tira para eu ver, gente. Vocês não usam mais carteira de gente? Essa aqui, ó. Nossa, ó, puxa aqui. Tá precisando de um sargento, não tá não? Ele está dizendo que não usa. É a lenda que contam lá em Campo Grande. Carteira civil, ó. Essa carteira é poderosa. É cidadão. Gente, ó, isso aqui. Na procuradoria eu não uso minha carteira. PM me para em blitz. PM me para em blitz. Eu não uso essa carteira. Ou vontade de apresentar outro. Já passou, uns 15 anos passou a vontade. Isso aqui dá poder, sabe por quê? Deixa a gente imune à corrupção. Eu não quero nenhum benefício. Não quero nenhum benefício. Ó, guarda essa carteira aqui, ó. Essa é de vereador. Aqui, ó. É essa carteira. Ixi, mas tá. Essa aqui é interestelar. Olha, mas eu não quero carteira em mim. Vereador de Saturno. Olha aqui. Arranca este você.
Arranca isso. Eu tô brincando, Ela não usa, só se aprender no carro. Aí tira lá. Eu não, já aprendi isso aí. Agora deixa eu falar pra você. Isso aconteceu também com o meu. Essa carteira de procurador eu já parei a ver em Congonhas. Ok? Na minha função, amigão. Não mexa comigo, não. Você está na função, você está na justiça. A lei autoriza assim, ó. A lei diz assim: tirando o piloto e o copiloto, se o voo estiver lotado, a aeromoça vai descer. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas essa lei dá prioridade em serviço. No Brasil. E eu cheguei no aeroporto, uma operação no Uruguai, e o pessoal da empresa aérea disse assim: o voo está lotado. Eu falei: não, tirando o piloto e o copiloto, alguém vai descer. Eu não posso deixar o piloto descer, mas alguém vai descer. Não, o senhor, não, chama a polícia, eu vou parar esse voo. Não, o senhor não tem esse poder. Tenho sim. Está aqui a carteira, lê aí essas letrinhas desse tamanho, que ninguém lê, mas você vai ler agora, pelo desespero. Aí já chamei, Polícia Federal. Não, calma, a gente vai resolver. Ah, vai, o problema é seu. Em serviço é diferente. Tem um poder. Então eu quero trabalhar com vocês, fechando esse parênteses, que é quase uma palestra, né? Não use o seu cargo para nenhum benefício. As pessoas vão saber disso. Do bem e do mal. Do bem e do mal. Fique tranquilo. E quando você não faz uso disso, uma coisa maravilhosa, ninguém vai contar o dedo para você. E outra, se você não usa a carteira para benefícios pequenos, o que dizer grandes corrupções? Se você se protege das pequenas quedas, você está bem protegido para as grandes, porque de uma forma geral, as pessoas começam... Ah, primeiro foi o Zeca do PT, desculpa, escapou. Não continuo falando nada. Não estou falando do Zeca, estou falando da pessoa que falou dele. Entendeu? Teve uma recente gravação que o fulano disse: começou lá no Zeca do PT. Foi tão bom que os outros continuaram. Eu nem sei quem foi, mas disse que falou assim. É verdade. Foi ou não foi? Não foi? Ficou público, né? Os outros inocentes continuaram. Então nós temos que ter essa atitude pessoal. Ok, pessoal? Feche parênteses. Eu trago também outro livrinho para vocês. Deixa eu mostrar aqui o que eu acabei não falando. Para a restauração da cidadania na escola. Aqui não é sexualidade. Lembra que eu falei que os professores têm uma lacuna na sua formação? Eles não conhecem as leis. Os gestores de educação também não. Se vocês acreditarem que eu já estive com essas pessoas de alta magnitude na educação brasileira, e eles não conhecem as leis que regem a educação. Então eu trouxe para vocês esses livros. Qual que é a minha intenção trazer para você? É você levar para a sua cidade um projeto. O Verde Família Educa Escola Ensina é um projeto para restaurar em relação à sexualidade. O que é o ensino da sexualidade nas escolas e qual o dever da família? É aquele outro livrinho. Esse livro, Manual do Professor, gente, é para restaurar a cidadania como um todo. Os limites da disciplina têm a ver com o que o Sérgio Afuso falou. Para que o professor possa disciplinar alunos, ele tem que conhecer os limites. E há limites na lei sobre isso. O que fazer com famílias negligentes? Aqui tem um capítulo para família, onde orienta o professor como agir diante daquilo. Como agir diante de famílias agressivas. O que fazer em situações de abuso sexual contra alunos. É um tema muito relevante, mas os professores não tiveram formação para isso. A ideia é que vocês também levem isso para o sistema de educação da sua cidade, para capacitar os gestores da educação e os professores. Por quê? Não há país, não há solução para o Brasil apenas com desenvolvimento econômico. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, na década de 60 do século 20, ela tinha metade da renda per capita brasileira. Escute essa. Coreia do Sul, 1960. Um coreano que tem a minha idade, 52 anos,
Hoje é 3 vezes mais rico do que eu. Mas quando nasceu, ele tinha metade da minha riqueza. Por que a Coreia hoje é 3 vezes mais rica que o Brasil? No espaço de 2 gerações. Dos anos 60 para a educação. A Coreia não investiu grandes recursos em frigoríficos. A Coreia não investiu grandes recursos em frango. Na década de 70, os coreanos decidiram investir em tecnologia. Pegou grandes recursos que o Estado tinha e investiu em empresas Kia, Hyundai, que vocês conhecem hoje. E várias outras que vocês não conhecem. Há gigantes na Coreia que a gente nem sabe o nome, porque funciona só em infraestruturas. Gigantes da tecnologia. Mas para que houvesse gigantes de tecnologia num país, é preciso ter trabalhadores altamente qualificados. Esses trabalhadores altamente qualificados vieram de uma reforma educacional na Coreia do Sul. E essa reforma educacional era qualidade de ensino. Hoje a Coreia do Sul é um dos melhores sistemas de educação do mundo. O último PISA, o Exame Internacional de Educação, dos 10 países, melhores países de educação do mundo, dos 10, 9 são asiáticos. Um deles a Coreia do Sul. E como foi a revolução da Coreia do Sul? O que eles fizeram? Palavra básica, eu vou dizer para vocês. Respeito. A base para a educação é, repita comigo, respeito. Respeito. Como é que você vai dar aula de geografia, ciências, química, matemática, para um aluno que já está aprovado de ano no primeiro mês, no primeiro dia de aula do ano? É o caso brasileiro. Para que o menino vai ler literaturas, ler livros, se ele já está aprovado?